Olá, caros alunos, para reforçar um pouquinho mais sobre o nosso estudo de ciclo de Krebs, hoje eu vou reforçar um pouquinho sobre cadeia respiratória. Então, para a gente estudar a cadeia respiratória, é importante que vocês relembrem, né, tudo que aconteceu lá no nosso ciclo de Krebs e lembrar que a cadeia respiratória, ela também pode ser chamada de ciclo do ácido cítrico, né? Esse ácido cítrico é sinônimo, é a mesma coisa, né? Também pode ser chamado de citrato, que é aquele produto, né, de 6 carbonos que ele é formado a partir da condensação de Claisen, lembra? Então, ele é oriundo dessa condensação, da união do acetil-CoA, que por sua vez foi descarboxilado do piruvato, com o oxaloacetato. Então, o ciclo de Krebs, ele é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque sempre, né, eu regenero a molécula de oxaloacetato e sempre com a união do acetil-CoA eu vou formar o citrato, o ácido cítrico. E todas essas etapas são super importantes para que eu possa definitivamente formar os meus compostos intermediários de energia, né, que são formados a partir da liberação de átomos, né, de íons específicos aqui no ciclo de Krebs e que são gerenciados para a cadeia respiratória. Lembrando que todas essas etapas, né, que promovem a transformação dessas moléculas no ciclo de Krebs, elas ocorrem lá na matriz mitocondrial, e muito próxima delas, né, intimamente ligadas, eu tenho as cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais é onde eu encontro uma grande quantidade de enzimas, de substâncias transportadoras que fazem com que, de fato, eu consiga combinar esses íons liberados, né, para gerenciar e formar os meus compostos intermediários de energia. Essas substâncias, né, essa enormidade de substâncias presentes lá nas cristas mitocondriais, em conjunto fazem o que eu chamo de cadeia respiratória, que na verdade é a cadeia de transporte desses elétrons. Então, por meio dessas substâncias é que eu combino esses íons de hidrogênio com oxigênio, resultando inclusive na água, né? Mas principalmente liberando a energia que é formada a partir dessas substâncias específicas, né? Então, o tempo todo eu tenho muitas reações exotérmicas, né? Liberação de energia, onde eu tenho uma liberação de por volta de 57 quilocalorias por mol de água, né? Então é uma reação de oxirredução, uma reação onde o hidrogênio doa elétrons, né? Se ele doa, ele oxida, para o oxigênio que reduz, que sofre uma reação de redução. Então, lembrando, né, que é esse potencial redox, né? A capacidade de doar ou receber os elétrons. Isso acontece amplamente na cadeia respiratória, né? E quais são esses compostos que são formados, né? Que eu digo que são os compostos intermediários de energia, são os compostos de potencial redox, né? Que são esses que vão carregar a minha energia ou facilitar a produção delas. Então eu tenho o NAD, né? Cuja sigla significa nicotinamida adenina dinucleotídeo, que incorpora ela íons de hidrogênio, né, íons de H+. Eu tenho o FAD, cuja simbologia significa flavina dinucleotídeo. Esses dois compostos intermediários de energia são os mais importantes, né, que mais carregam a energia e são formados através do ciclo de Krebs e aqui da cadeia respiratória. Mas eu também tenho a participação da flavina mononucleotídeo, das coenzimas Q, né, que são quinonas modificadas, bem tão pouco de vários
vários citocromos, né, que são os pigmentos respiratórios que têm ferro e cobre. Esses citocromos, né, eles são super importantes, né, nesses complexos citocromiais, né, no quesito de transporte desses elétrons, né, e para que de fato seja formado esses compostos intermediários de energia. Então aqui a gente visualiza, né, o esquema de estrutura e funcionamento da cadeia respiratória. Então a gente observa aqui a participação da coenzima, né, a participação desse complexo citocromial na presença de ferro e de cobre, para que de fato eu possa promover essas reações na qual eu facilito a produção de água. Eu posso ver aqui também a importância dessas coenzimas para a síntese, né, a participação dessas enzimas, né, quando eu envolvo o FAD e o NAD, então elas estão todas bem intercaladas, né. O rendimento da cadeia respiratória, isso é importante saber, ele é de aproximadamente 50%, ou seja, só metade da energia é que fica acumulada nas moléculas de ATP. O restante dissipa na forma de calor, né? Lembrando que eu tenho um papel crucial quando eu falo em NAD e FAD das desidrogenases, que são aquelas enzimas que vão favorecer essas reações de óxido-redução que envolvem hidrogênio, né? E todo esse mecanismo, né, da cadeia respiratória, para que de fato eu possa produzir energia, né, sintetizar energia que vai ser utilizada pelas minhas células, só é possível porque eu tenho complexos, né, tenho os complexos formados que ficam localizados nessas membranas mitocondriais. Então, à medida que eu formo esses compostos intermediários, eles migram para fora da mitocôndria, né, através desses complexos. E basicamente eu tenho 4 complexos. O complexo 1 é o complexo. Cadê o complexo 1? Isso aqui. O complexo 1, ele tem desidrogenases capazes de retirar esse hidrogênio de diferentes substratos lá ao longo do ciclo de Krebs e transforma de NAD para NADH, né? Reduz porque recebe o hidrogênio. Esse mesmo hidrogênio depois ele é transferido, então eu formo NADH aqui dentro da mitocôndria e depois ele é transferido através dessa minha proteína FMN e dessa para a coenzima Q, para que de fato eles vão lá para fora da membrana mitocondrial. Então esse próton, né, o H+, ele acaba sendo bombeado através desse complexo. O complexo 2, ele também tem desidrogenases específicas, especificamente para o succinato lá presente no meu ciclo de Krebs, e ele vai transferir o hidrogênio para o FAD, né? Então o FAD ele acaba sendo a FADH2, que corresponde a 2 ATPs, e esse hidrogênio é transferido através da minha coenzima Q. Né? Então, ele produz e transfere, né? Também é bombeado para fora da membrana. No complexo 3 e 4, elas estão interligadas, né? E são formados por proteínas ligadas lá ao meu complexo citocromial, aos citocromos. E são elas que transportam os elétrons também para fora da membrana, né? Através desses complexos citocromiais. Lembrar que o complexo 4, ele é um conjunto de enzimas, né? Então eu tenho várias ATPases que elas catalisam, na verdade, o acoplamento de fósforo inorgânico, né? Então, ele que faz com que todo ADP se transforme em ATP. Então, lá o complexo 4, que é o mais responsável pela geração de ATP. Quando esses prótons atravessam por esse complexo, eles doam o excesso de energia para a síntese de ATP. Então, vejo que eu tenho 4 complexos que são responsáveis por bombear essa energia que sai das mitocôndrias, essa energia que foi recém
produzida, né? Esses compostos que foram recém-produzidos. Essa bomba ATPase, ela tem uma passagem, né? Ela promove uma passagem de prótons, né? Então, tanto de hidrogênio, bem como eu gerencio aqui a formação de ATP. E essa força pótron-matriz, ela atua quando eu tenho muito hidrogênio, ou seja, eu tenho muita energia, né? Que acaba resultando na incorporação do fósforo inorgânico para o ATP. Né, já que esses prótons eles tendem a voltar para a matriz. Bom, mas toda essa cadeia respiratória e essa formação de energia, ela pode ser regulada, é claro, via de regra, né, aquela nossa regrinha da bioquímica, né, o que regula uma cadeia, uma via metabólica? É sempre o acúmulo do produto final, né? Então, se eu tiver muito ATP, se eu tiver já muita energia sendo formada, consequentemente eu tenho baixos níveis de ADP. Então, a velocidade da cadeia respiratória tende a diminuir. Claro, eu não preciso mais formar tanta energia. Por outro lado, quando eu tenho pouco ATP, consequentemente muito ADP, a velocidade aumenta. Mas eu também posso sofrer ação dos chamados fatores que afetam, né? Principalmente os inibidores. Os inibidores são substâncias que podem bloquear, né? Essa formação de energia. E elas afetam muitas vezes, né? Esse complexo 4, né? Que eu tenho essas minhas 4 bombas, esses meus 4 complexos de formação de energia, né? Quando ela inibe uma delas ou mais de uma delas, ela vai inibir o transporte de elétrons. Dessa forma, eu não formo água, né, que é um dos produtos finais lá da degradação do meu acetil-CoA, juntamente ao oxoalacetato. Um exemplo, né, de inibidores é o próprio cianeto ou o monóxido de carbono. Mas eu ainda posso ter a influência dos chamados aceptores, né, que eles podem influenciar nesse potencial redox e retira os elétrons sem devolvê-los, então eles captam esses elétrons e não devolve. Assim eu travo essa minha geração de energia, bem como os desacopladores, né, que eles não interferem no transporte de elétron, mas eles interferem na produção de ATP, ele impede que seja formado o ATP, né? Um exemplo típico é o chamado dinitrofenol, uma substância química que pode trabalhar nesse sentido. Bom, então lembrar, pessoal, que essa fosforilação do substrato, né, formando ATP, ela ocorre tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs, né? Então, a fosforilação, ela ocorre graças a essas reações de liberação desses elétrons, mas ela ocorre também na cadeia respiratória, né? Onde esses elétrons, eles passam por esses 4 complexos, culminando na geração de água e CO2, né, também. E isso tudo acontece lá dentro da mitocôndria, onde, de fato, é onde eu tenho a maior produção de ATP, porque lá a gente viu que forma bastante NAD, né, NAD e FAD. E uma molécula de NAD, ela corresponde a 3 ATPs e uma de FAD a 2. Assim, eu consigo aumentar bastante a geração de energia, né, pessoal? Bom, lembrar então, além disso, né, que o hidrogênio ele é necessário para a nossa respiração celular, bem como a formação da água. O acúmulo de monóxido de carbono, ele pode ser tóxico ao nosso organismo, por isso que a gente não quer acumular. E essas trocas de elétrons, ela ocorre através dessas membranas mitocondriais, graças à presença daqueles nossos 4 complexos, né, aquelas proteínas integrais que formam aqueles complexos. E esses prótons, eles passam de um complexo por outro através do meu complexo citocromial, né, dos meus citocromos. Bom, lembrar também que uma outra via de utilização da glicose é a via do glucoronato, né, que também é importante, que a gente vai falar dela mais adiante. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que focou principalmente como que a cadeia respiratória ela trabalha, mas lembrando sempre, pessoal, que ela está intimamente ligada ao ciclo de Krebs. Eu não tenho cadeia respiratória se eu não tenho o ciclo de Krebs atuando. Sempre ela vai trabalhar simultaneamente ao ciclo de Krebs. Elas ocorrem concomitantemente. Beleza? Até a próxima, pessoal!